Um outro dia eu conversei com uma pessoa que me dizia, olha, eu vou ser sincero, eu não acho que eu precise tanto dessa dependência de Deus, dessa comunhão com Deus como você fala. Eu creio em Deus, mas eu tenho um bom casamento, eu tenho filhos ordenados, eu tenho um trabalho, eu não preciso dessa dependência de Deus. E sabe, quando eu observei superficialmente a família daquela pessoa, até parecia que ele estava falando a verdade. Para que ter essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus? Minha família está bem, meu casamento está bem, meus filhos estão bem, minha vida está bem. Mas 6 meses depois, essa mesma pessoa me procurou. O esposo tinha uma outra família há 6 anos já. Superficialmente, estava bem. Superficialmente, uma vida sem Deus parece estar bem. Mas a grande questão é que quando você tira a intimidade com Deus, a comunhão com Deus, você vira qualquer um e faz o que qualquer um faz, mesmo que não seja na superficialidade. Na superficialidade parece que está bem. Mas o que Deus quer é que você tenha intimidade com Ele para que abaixo da superfície tua vida seja de paz. A intimidade com Deus é aquilo que vai nos dar capacidade de voltar do cemitério, depois de voltar, deixar alguém que a gente ama lá e não querer pular da ponte. A intimidade com Deus, a comunhão com Deus é o que vai nos fazer ficar firmes, mesmo quando todos no nosso trabalho estão traindo a esposa. A intimidade com Deus, ela vai fazer com que eu não haja como qualquer homem. Eu não fui criado para ser como qualquer um. Mas Sansão está dizendo, no dia que minha intimidade com Deus for cortada, que é simbolizada por meu cabelo, no dia que minha comunhão com Deus for cortada, eu vou ser como qualquer um, eu vou trair como qualquer um, eu vou beber como qualquer um, eu vou usar drogas como qualquer um, eu vou ser hipócrita como qualquer um, eu vou agir como qualquer um. Eu não sou qualquer um, até o dia que eu tenho intimidade com Deus. Mas quando eu começar a cortar a intimidade com Deus, eu vou agir, eu vou ser como qualquer um. É isso que Sansão está tentando ensinar para mim e para você. Quando você corta o compromisso com Deus, você vai dizer como Sansão, eu sou fraco, eu estou fraco como qualquer um. No caso de Sansão, o que o fez cortar a intimidade dele com Deus foi o relacionamento com uma mulher chamada Dalila. A pergunta que eu tenho que fazer para você essa noite é, o que está fazendo você cortar a tua intimidade com Deus? O que é que está fazendo você parar de ter intimidade e comunhão com Deus? O que é que está atrapalhando a tua intimidade com Deus? Não sei se é a tua correria, se é as redes sociais, eu não sei. O que é que está cortando o teu cabelo de intimidade e de comunhão com Deus? O que é que está cortando o teu compromisso com Deus? Qualquer coisa que corte o teu compromisso com Deus vai fazer você chegar ao momento e dizer, eu sou fraco e estou agindo como qualquer um. Estou vivendo como qualquer um, estou tratando minha esposa como qualquer um, eu estou tratando meu esposo como qualquer um. Porque no dia que nós cortamos nossa intimidade com Deus, nós viramos um qualquer um, fraco como Sansão, derrotado por Satanás. Mas eu não quero passar todo o tempo na fraqueza de Sansão. A fraqueza de Sansão nós já conhecemos bem. A fraqueza de Sansão nos ataca, nos derrota, nos faz magoar as pessoas que deveríamos proteger, nos faz fazer coisas que um cristão não deveria fazer. Eu quero me concentrar hoje na fraqueza de Paulo. A fraqueza de Paulo. A fraqueza de Paulo era a fraqueza de alguém que reconhecia sua incapacidade e corria para depender de Deus. Essa é a fraqueza de Paulo. A fraqueza de Paulo era no sentido de não confiar em si mesmo. Todo dia acordar desconfiado de si mesmo, aprender a depender de Deus para ser forte. A fraqueza de Paulo era a fraqueza de alguém que aprendeu a não permitir que nada cortasse o compromisso de intimidade diária dele com Deus. Ser totalmente dependente de Deus a cada passo. Então entenda bem, o nosso problema não é a nossa fraqueza. Deus já sabe que somos fracos. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é nos acharmos fortes. A tragédia de Sansão não era fraqueza. A tragédia de Sansão é que ele se achou tão forte ao ponto de não depender mais de Deus e se afastar de Deus, e isso o derrotou. Então, o problema não é sermos fracos. Deus já sabe que somos fracos. O problema é nos acharmos fortes. Deixa eu tentar explicar isso de outro jeito para você. Eu acordo todo dia
de madrugada para orar e para ler a Bíblia. E quando alguém me ouve dizendo isso, ele diz assim: poxa, como o pastor Josaná é fraco, olha, desculpem, como o pastor Josaná é forte, olha como o pastor Josaná é forte. Ele acorda de madrugada para orar. Se você pensar isso, você não entendeu nada. Eu acordo de madrugada para orar não é porque eu sou forte. Eu acordo de madrugada para orar porque eu entendi que eu sou fraco. Se eu fosse forte, eu ficava dormindo. Então, sabe quem fica dormindo de madrugada em vez de orar? Não é quem é fraco, é quem se sente forte. Se você se sentir fraco de verdade, de verdade, de verdade, você vai dizer: Santo Deus, eu sou tão fraco, mas tão fraco, mas tão fraco, que eu preciso acordar antes dos outros para poder buscar o Senhor. Senhor, eu sou tão fraco, mas tão fraco, que eu preciso ter mais tempo com a palavra de Deus para buscar o Senhor. Quando eu volto para casa, aqui do sermão, eu não vou para a internet, eu não passo até meia-noite no Instagram ou no Netflix. Por que não? Não é porque eu sou forte, não. Sabe por que eu vou dormir mais cedo para acordar mais cedo de madrugada? Porque eu descobri quão fraco eu sou. Se eu fosse forte, eu ficava até 1h no Netflix. Mas eu descobri quão fraco eu sou, mas tão fraco, que ao invés de ficar até 1h assistindo, eu vou dormir cedo para amanhã de madrugada acordar cedo para poder buscar a Deus. Se eu fosse forte de verdade, eu ficava até 1h nas redes sociais. Às vezes você é derrotado por Deus, e é isso que Paulo está tentando nos ensinar. Às vezes você é derrotado pelo pecado e vai a Deus. E eu não sei se você já foi a Deus depois que você foi derrotado pelo pecado. Eu já fui várias vezes. Como é que você vai a Deus depois que o pecado te derruba? Você vai se sentindo fraco, humilhado. Senhor, eu fiz isso de novo. Senhor, eu caí. Senhor, eu sou fraco. Senhor, por favor, me perdoa. Eu não sei o que você sente, mas sabe o que eu sinto? Quando eu vou para Deus assim, me sentindo fraco, depois que o pecado me humilhou, depois que eu caí, depois que eu fiz o que eu disse que não iria fazer mais, depois de tratar as pessoas que eu amo de maneira que eu não deveria tratar, eu vou para Deus fraco, humilhado, e quando eu me coloco de joelhos aos pés dele, eu sinto ele me levantando, me dando paz e me fortalecendo, e dizendo assim: levante e eu vou te dar vitória. A questão é que a gente só vai a Deus assim quando a gente cai. Quando Satanás nos derruba, aí a gente vai se sentindo fraco, humilhado, derrotado. Senhor, caí, eu pequei. Senhor, por favor, me perdoa. Sabe qual era o segredo de Paulo? Ele ia assim para Deus todo dia antes de pecar. Paulo não deixava para ir a Deus se sentindo fraco quando ele pecava. Paulo ia a Deus se sentindo fraco todo dia antes de pecar. Diz que um dia um homem, ele disse assim para Deus: Senhor, até esse momento do dia eu não menti, até esse momento do dia eu não critiquei ninguém, Senhor, até esse momento do dia eu não magoei ninguém, até esse momento do dia eu não adulterei, mas Senhor, agora eu vou me levantar da cama e agora começa o problema. A gente tem que ir para Deus assim todo dia: Senhor, estou começando o dia, e sabe como eu estou começando o dia? Como fraco. O problema é que a gente deixa para se sentir fraco no final do dia, quando Satanás nos derruba. Nós temos que começar a nos sentir fracos no começo do dia, antes de sair de casa. A fraqueza de Paulo era essa fraqueza: Senhor, eu sou tão fraco, mas tão fraco, mas tão fraco, que eu vou passar mais tempo na presença de Deus. Martinho Lutero dizia assim: todos os dias eu oro 1 hora por dia, mas quando eu tenho muita coisa para fazer, quando eu tenho muitas atividades, quando o meu dia vai ser muito corrido, quando eu não tenho tempo para nada, aí eu oro 2 horas. Sabe o que é que Lutero estava dizendo? Quanto mais coisas eu tenho, mais fraco e dependente de Deus eu me sinto. Nós fazemos o contrário. Quando o nosso dia vai ser bem tranquilo, eu busco mais a Deus. Quando o meu dia vai ser corrido, cheio de coisas, eu não tenho tempo, passo 5 minutos na presença de Deus. Sabe o que é que você está dizendo? Senhor, no dia que eu não tenho nada para fazer, eu me sinto fraco. Mas no dia que eu tenho muita coisa para enfrentar, eu me sinto forte e saio de casa sem te buscar. E essa é a nossa tragédia.
A nossa tragédia é que nós estamos vivendo a fraqueza de Sansão, depois de ser derrotado. Nós temos que começar a sentir a fraqueza de Paulo antes de ser derrotado. O nosso problema é que a gente está se sentindo fraco como Sansão depois que Satanás nos engana. Eu tenho que começar a me sentir fraco como Paulo antes de Satanás me enganar. A fraqueza de Sansão é a fraqueza depois da queda. A fraqueza de Paulo é a fraqueza antes da queda. A fraqueza de Sansão é depois que você se perdeu de Deus. A fraqueza de Paulo é para você encontrar a Deus e aprender a depender dEle. Então, a cada dia, quando eu vou à presença de Deus, eu não vou como o pastor Josanã. Eu vou como um homem cheio de pecados, cheio de luta, cheio de miséria, e dizendo: Senhor, eu estou aqui, sou fraco. Eu sou fraco, Senhor. Você tem que entender uma coisa: Satanás só derruba os fortes, porque os fracos em Cristo são indestrutíveis. Nós achamos que Satanás derrota quem é fraco, só se for do jeito da fraqueza de Sansão. Satanás, ele derrota os fortes que começam o dia sem Cristo. Quem começa o dia sem Cristo, o que ele está dizendo de verdade: eu sou tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que eu posso sair sem orar, eu posso sair sem ler a Bíblia, e eu posso sair sem um culto familiar, porque eu e minha família somos fortes. Os fortes são derrotados por Satanás. Os fracos na presença de Cristo são indestrutíveis. Alguém já disse uma vez que nós temos no Brasil a seguinte frase: independência ou morte. Mas no cristianismo a verdade é: independência é morte. Independência de Cristo, independência do contato com Cristo, independência do tempo na presença de Cristo é seguramente morte. Algumas vezes eu encontro pessoas que me dizem: pastor, eu estou vendo o que não presta na internet, eu sou fraco. Eu digo: você não entendeu. Você está vendo o que não presta na internet, não é porque você é fraco, é porque você se sente forte. Se você fosse fraco de verdade, você já tinha cancelado a internet. Se você fosse fraco de verdade: pastor, eu estou assistindo o que não presta aqui na Netflix, olha como eu sou fraco. Não, não é porque você é fraco. Um fraco de verdade já tinha cancelado o Netflix e passado mais tempo na presença de Deus. Sabe por que nós caímos? Porque nós somos e agimos como fortes. Às vezes a gente vai para uma semana de oração, e a tragédia de semana de oração e de retiro espiritual é que a gente termina a semana se sentindo forte e pensando assim: agora vai. Eu espero que essa meia semana de oração você termine se sentindo mais fraco do que você começou, para aprender a depender de Deus. A tragédia é que a gente faz assim, ó: eu me sinto forte, não é porque o pastor pregou, eu me sinto forte porque eu passei mais tempo na presença de Deus. Aí quando termina a semana de oração, a minha vida volta ao normal e eu não passo mais tempo na presença de Deus. Aí eu caio. Aí eu digo: a vida cristã não funciona para mim. Não é que a vida cristã não funciona para você, é porque você passou uma semana com mais tempo na presença de Deus se sentindo fraco, e agora você começa a nova semana sem ir à presença de Deus agindo como alguém forte. Então, a melhor semana de oração não é a que faz você terminar se sentindo forte, é a que faz você terminar se sentindo fraco e dependente de Deus, porque Satanás só derrota os fortes. Os fracos em Cristo são indestrutíveis. Que tipo de fraqueza você quer ter? Eu tenho ido à presença de Deus para ter a fraqueza de Paulo. Senhor, eu quero me sentir mais fraco a cada dia, porque quanto mais fraco, mais dependente. E quanto mais dependente, mais eu te busco. E quanto mais eu te busco, mais o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, eu quero sentir prazer na fraqueza. Eu quero sentir prazer em dizer assim: olha, eu sou como qualquer homem. Por isso eu vou à presença de Deus, porque eu não quero ser como qualquer homem.